Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Bianca, estou aqui novamente com vocês, estou com a Marina para a gente falar de um tema super importante, que é sobre pessoas, sobre cultura. Marina, seja bem-vinda, muito feliz de ter você aqui com a gente. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Bianca. Que E você? bom, tô bem também, graças a Deus. Marina, para a gente começar, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, conta um pouquinho quem é a Marina, né? Da onde que surgiu a Marina, por que você está aqui com a gente hoje? Legal. Minha formação é medicina veterinária, né? Até comentava com a Bianca aqui um pouquinho antes da gente bater esse papo, que as primeiras vezes que eu vim a Mato Grosso do Sul, né? Vim a Campo Grande especificamente, eu vendia, né, ração de bovinos e equinos, suínos e aves numa fábrica de São José do Rio Preto, e o nosso ponto de distribuição era na Alvorada, aí, nos anos 2000, né? Então, eu Esses comecei dias. esses dias. E aí, eu trabalhava no campo, né? Visitava a propriedade, atendia confinamentos. Então, eu estava sempre na representação comercial. Esse foi Sei. meu primeiro emprego de carteira assinada. Legal, legal. Supervisora de vendas. Você começou aí. Comecei aí, como veterinária, fiz mestrado, né? Em área de Uhum, nutrição animal, lá na uhum. Exalc, na USP. E acabei que trabalhei um pouco aqui no estado, na Embrapa, né? Mas ainda era estudante, como bolsista. E aí arrumei um emprego nessa fábrica de ração. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer bastante Mato Grosso do Sul, o interior do estado, e também o interior do estado de São Paulo, que a gente atendia bastante cliente da área de pecuária. E Uhum. migrei para Mato Grosso do Sul definitivamente em 2004. Que aí eu pedi demissão desse emprego porque eu arrumei um outro trabalho. Uhum. Né? Eu falo que eu tenho o privilégio de nunca ter ficado desempregada, né? Porque a gente sempre engatou um trabalho atrás do outro e foi migrando, né, dentro da própria carreira. Uhum. E eu sempre quis dar aula na universidade, tinha essa pretensão. E aí fiz um processo seletivo na Uniderp no início de 2004, fui aprovada. E aí comecei a minha carreira na docência, né? Tem muitos veterinários e agrônomos aí que foram meus alunos. Tenho Legal. o maior orgulho da carreira deles também. Encontro quase sempre com vários deles. Inclusive, divido a porta de escola com alguns que já são pais também. E aí acabei me fixando em Mato Grosso do Sul como uma paulistana, né? Uhum. Estou há 20 anos já aqui. Me casei com sul-mato-grossense, né? Meu marido é o André Dobashi, também da área de produção rural, Sim. engenheiro agrônomo, labuta aí pela produção de soja. Uhum. E hoje temos duas filhas, né? Uma de 14 e uma de 15, a Elise e a Cecília. E provavelmente devo ficar aqui por Pretende muitos anos. ficar. Pretendemos ficar aqui por muitos anos, É um né? As estado meninas maravilhoso. é um estado maravilhoso. Uhum. Em todos os sentidos, né? Uhum. Segurança, qualidade de vida, cultura, passeio, diversão, né? Sim. Então, acho que eu faço propaganda Uhum. realmente para que várias outras pessoas também migrem para cá e Sim. constituem suas famílias aqui, porque Sim. vale a pena. Sim. Você está bem inserida aí no mundo, não só acadêmico, né, mas de empregabilidade também falando. Conta um pouquinho sobre a sua experiência atual nesse meio, né? Como que você está vendo esse movimento atual? Pode até contar um pouco de contexto, de percepção, né, do que tem Legal. mudado do comportamento das pessoas, para a gente depois continuar aí um pouco sobre competências, né? Eu O que a dei gente aula, tem. Bianca, de 2004 a 2010, Sim. né? Então, eu peguei 6 anos, os áureos tempos da medicina veterinária e da agronomia no estado. Uhum. Entravam 180 alunos por semestre. Uau. Então, era bastante sala, Uhum. né? Salas aí com 60, 70 alunos. A busca pela educação ela era incessante. Eles já vislumbravam o trabalho, Sim. a empregabilidade. A gente tinha várias parcerias, até com a Alvorada, Uhum. com multinacionais que iam dentro das universidades buscar esses alunos, Fomentar, né? né? Com estágio e depois já com programas de treinamento, trainee. Uhum. Esses formandos, eles já saíam, na sua grande maioria, né, com a carteira assinada e com uma energia. E dentro da faculdade, a gente falava muito na carreira. Uhum. Porque, por exemplo, quando você faz medicina veterinária, ou quando você faz agronomia, ou zootecnia, ou até um técnico agrícola, Sim. você acha que você vai trabalhar no campo. Eu vou Sim. montar cavalo, vou vestir Sim. roupa de peão, né? E você cowboy. E não é Sim. essa a Não realidade. necessariamente. Não necessariamente. Então, hoje, se nós pegarmos a distribuição de empregabilidade dentro do agronegócio, você tem vários setores que empregam, né? Uhum. Então, o setor do campo, que ele pode ser dividido na pecuária e no plantio, na Sim, na agricultura, agricultura. né? Uhum. São dois setores diferentes. Você tem o setor da indústria agropecuária, que tanto na parte de alimentos e alimentação, né?
humana e animal, então frigoríficos, né, que abatem aves, suínos, bovinos, como também fábricas de ração, como também laticínios. Sim. Então, toda essa indústria do agronegócio, ela gera uma empregabilidade bastante significativa. E a área de comércio, né? O próprio varejo. As distribuidoras, então as representações comerciais, as distribuidoras, as próprias multinacionais que fazem as vendas para as distribuidoras, né? Então a gente tem aí os ATVs, né? Os assistentes técnicos de venda, também os RTVs. Então a gente tinha por premissa dentro da universidade falar muito disso, né? E aí, em 2010, eu acabei migrando, né, de carreira novamente e quis dar um salto e um desafio. Eu entrei na Assembleia Legislativa. Um colega veterinário tinha sido eleito deputado estadual e eu gostava dessa coisa da política pública para o agronegócio. Falei que nós podíamos fazer um trabalho interessante e foi muito positivo. Né, tem várias ações de política para o agronegócio. Então, o passaporte equino, eu trabalhei muito sobre ele. O próprio transporte de caixas de abelha, né, no CPF do apicultor. Então, a gente trabalhou muito nesses projetos. A isenção de nota fiscal para transporte de equinos, quando para modalidade de esporte, né, para fazer prova de laço, tambor. Legal. Então, muita coisa a gente conseguiu desburocratizar no âmbito do agronegócio, graças a ter pessoas do agro dentro do setor legislativo. Então, esse é um ponto muito importante. Conhece, né? Que conhece conhecer, a realidade, saber, né? a necessidade. Sabe a dor ali. E aí, com isso, eu acabei ingressando na Iagro. Aí, eu fui para o lado contrário, né? Do governo propriamente dito, né? E a parte sanitária, a defesa, as ações de campo, né? De inspeção. Consegui, no período que eu fiquei lá, instaurar o SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção, que Mato Grosso do Sul não era aderido. Então, é um projeto, um legado que eu deixei para a Iagro, lá, o SISB. Como também essa facilidade dos mecanismos de inspeção, lançaram recentemente, né? Um outro programa de inspeção que facilita e equaliza a inspeção municipal com as inspeções estaduais. Então, assim, sempre fui muito ligada no que possa facilitar a vida do cidadão, né? Sim. E aí, acabei indo parar recentemente, há quase 2 anos, na presidência da Fundação Estadual do Trabalho. E o que é? Todo mundo fala, nossa, uma veterinária na Fundação Estadual do Trabalho. Na verdade, o que me gabarita para isso é toda a minha experiência de vida, né, de carreira, que eu consegui fazer, né, trilhar aí dentro do governo do Estado. Sim. E toda essa bagagem de acadêmico, né? Fiquei na ciência e tecnologia um tempo, trabalhando também com pesquisa, ciência e tecnologia. E aí, você trazer isso para uma agência pública de emprego, onde as pessoas olham, talvez, aquele emprego não como um emprego, mas como um capacitismo. Vou lá, eles vão ver que eu não tenho condição de arrumar trabalho, e aí eles vão me dar um auxílio, uma cesta básica, um encaminhamento para uma casa popular, né? E isso foi quebrado, né? Porque em 2023, o governador, o governador atual, Eduardo Rido, ele passou a pasta do trabalho para o desenvolvimento econômico. E aí, ali no desenvolvimento econômico, a gente conseguiu enxergar as duas pontas da linha, né? Então, você tem o alto número de investidores no Estado, aí, nos últimos 3 anos, quase 80 bilhões de recursos investidos da iniciativa privada, em grandes conglomerados agropecuários, né? Porque se a gente trata de celulose, a gente está tratando também de agronegócio. Sim. E se a gente trata de frigorífico também, são recursos naturais, mineração, né? Então, tudo está na indústria, mas numa indústria completamente ligada aí ao agronegócio. E aí a gente fala, e aí, quem são essas pessoas que estão prontas? Então, quando você atrai um grande investimento, seja ele uma fábrica de ração ou um laticínio, né? A gente tem que fazer todo um estudo daquela região se vai ter ou não pessoas para trabalhar. E aí, atuar de encontro. Então, se eu não tenho, eu preciso qualificar. E se eu não tenho nem as pessoas, eu preciso atrair. Sim. E se eu atraio pessoas para aquela região, eu tenho que pensar que elas vão demandar serviços públicos, né? Além de saúde, água, luz, educação. saúde, educação, assistência social e segurança pública, né? Que são aí os 4 pés da mesa para você manter o equilíbrio, né, de um município se desenvolvendo. Sim. Então, se você traz um pai e uma mãe, geralmente você traz 3 filhos, né? Quando se trata de uma atração de família. Sim. Aí você tem que botar 3 crianças na escola. Então, tudo isso é uma coisa, uma engrenagem que não roda só dentro de uma pasta. Ela tem que estar realmente dentro de uma secretaria que consegue ver tudo isso e fazer essa articulação política para conseguir botar
a educação, a assistência social, a segurança pública e a saúde. E aí a Fundação do Trabalho veio para o desenvolvimento econômico em janeiro de 2023. Aí eu vim para o trabalho na secretaria, fiquei de março de 23 até março de 24 com o Jaime Verruc. E aí, em março de 24, eles me convidaram para assumir realmente a fundação como presidente. E eu não imaginava que era um desafio tão grande de verdade, né? São quase 300 funcionários, são 35 escritórios espalhados no estado. E aí você fala assim, puxa, eu nunca fui... Pensa você na Alvorada, você tem 80 operações. Sim. Né? Aí o Férez, ele tem que conhecer as 80, Sim. né? Ele tem que estar lá, então... A quantidade de viagem, de visita, se não sou eu, outras pessoas têm que ir, porque você tem sempre que estar em contato com esse posto de atendimento, né? Exato. Reciclando, né? Treinando essas pessoas nas tecnologias. E quando você lida com o interior, é uma realidade completamente diferente de Campo Grande. Sim. Campo Grande é outro mundo, né? É e muito aí você diferente. chega lá em Carapó, você chega lá em Mundo Novo. Mundo Novo, por exemplo, nós trabalhamos 1 ano sem conseguir ter uma internet de velocidade suficiente para operar seguro-desemprego. São desafios porque específicos. O sistema de seguro-desemprego, ele exige uma velocidade maior do sistema. Cara, foi uma luta, né? Então, assim, são coisas bem pontuais e que aí você tem que falar, puta, qual é o problema? O problema é a internet. Então, nós temos que... Aí, agora, o problema é a máquina, né? O computador. Aí, você tem que mudar o computador. Sim. Então, toda essa gama aí de desafio vai te fazendo crescer e melhorar, né? Sim. Como que você vê, assim, você falando, assim, tem muita correlação... Eu trabalhei em outra empresa, além da Alvorada, uma empresa tão grande quanto, também do segmento varejista, e em momento de expansão. Então, já estive rodando o Brasil, assim, em muitos lugares diferentes. E a questão da empregabilidade, ela é muito particular. Tem lugares que você fala, cara, aqui, não sei, parece uma coisa, mas quando a gente vai, de fato, pesquisar, vai a fundo naquela região, a gente se depara com um cenário, muitas vezes, completamente diferente daquilo que a gente esperava, ou não, né? Ou de acordo com aquilo que a gente pesquisou, né? Mas cada região, a questão cada região tem a sua característica em relação à empregabilidade, falando, né? Mas quando a gente olha para crescimento, para oportunidade, até para a gente como negócio, como empresa, como país mesmo continuar crescendo, a gente precisa de mão de obra, né? Independente de onde a gente esteja. Nós, como Alvorada, a gente pretende crescer, continuar na velocidade de crescimento que a gente vem tendo. Esse ano a gente teve 15 lojas inauguradas, mais 7 de expansão. Em outros estados. E de M&A, que a gente fez aquisição também. Então, a gente teve todas em novos estados, praticamente em novos estados, não, em novas cidades. Né? Mas dois novos estados, exatamente. Então, a gente vem crescendo muito. E, assim, às vezes até no mesmo estado. Mas... tem características diferentes, né? Ainda mais em estados grandes, né? Quando ainda você mais em sobe estados pro grandes. Norte, Mato Grosso, Pará. Não, Mato Grosso, características completamente diferentes. Tem cidades que você pega, são totalmente desenvolvidas. E Exatamente. cidade que a pessoa não tem absolutamente nada, exatamente. Né? O que você traz, assim, de dicas ou de ações que vocês têm feito, que tem trazido, talvez, alguma situação de conseguir virar o jogo um pouquinho mais rápido, seja na qualificação, no desenvolvimento, no mapeamento de maior qualidade, para conseguir gerar mais empregabilidade, acertar mais a conta naquilo, assim, né? No perfil, na pessoa, na oportunidade... Hoje, o Mato Grosso do Sul é o 4º estado com a menor taxa de desocupação. Exato. Se a gente fizer um destrinchamento dos números, né, em termos de habitantes, população economicamente ativa, pessoas na força de trabalho, a gente vai ver que nós somos um estado extremamente pequeno, né, em número de pessoas. Então, eu posso considerar aí que eu tenho em torno de 42 mil pessoas desocupadas. O que é isso para o IBGE? São pessoas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho. Sim. Não significa que elas... não estão trabalhando. Elas podem estar na informalidade, né? Mas elas estão em busca de uma oportunidade de trabalho. Sim. E hoje, inclusive de manhã, a gente teve um encontro do capital humano que o SESI promove, né? Então, até parabenizo o Regis, etc., que realizou ali, trouxe 6, 7 palestrantes de várias, de RHs, né? De várias grandes empresas. E aí, todos eles enfrentam a mesma realidade. Que é, na verdade...
essas pessoas que estão desocupadas no Mato Grosso do Sul, elas terem um nível de escolaridade muito baixo. Sim. Né? E não é assim, não estudou? Não, estudou. Mas não tem uma formação intelectual suficiente para assumir determinadas funções que estão abertas, né? Sim. Então, a indústria coloca que ela tem em torno aí de 30 mil oportunidades de trabalho, juntando a indústria, o comércio, o serviço, né? E o transporte, que são os 4 eixos aí, né? E o rural entra nesses quinais. Então, se eu tenho 42 mil, vamos pensar em faculdade candidato-vaga, né? Não dá. É 1 para 1, praticamente, né? Então, tem uma pessoa para uma vaga. Se a vaga tem um nível de exigência um pouquinho maior, aquela pessoa já não vai enquadrar. Então, o que a Fundação do Trabalho consegue hoje mapear? Como a gente tem um sistema nacional de vagas, onde você, como RH, vai cadastrar as suas 20 vagas abertas hoje. Hoje, na Alvorada, em Mato Grosso do Sul, você tem quantas vagas abertas contratando, em processo aí de contratação? Umas 15 vagas. Umas 15 vagas. Então, você vai colocar as 15 vagas. Quando você coloca suas vagas, você vai escolher por CBO, né? O Código Brasileiro de Ocupação. Sim. Aí, esse mapeamento das ocupações, ele me ranqueia quais são as ocupações com maiores ofertas. Sim. E quais as cidades, certo? Então, por exemplo, aqui a nossa maior número de CBOs abertas é comércio e serviço. Sim. Em Campo Grande. Então, em Campo Grande, eu vou atender o quê? Qualificações focadas nas operações que estão, nas ocupações que estão abertas. Então, operador de caixa, né, que é o cara que vai para o mercado, mercado mesmo, varejista ali, para atender e passar a compra. Mas é tão fácil. É fácil para mim, para você, para eles, né? Sim. Agora, para quem mal e mal acessou um telefone celular, o código de barra não faz parte nem do beabá dele, o código de barra. E se ele tiver, então, que digitar o código versus o peso da banana para dar o preço, aí piorou. E se ele tiver ainda que calcular troco, aí mais já era, ainda. Né? Então, essa dificuldade é o que a gente tem mapeado. Sim. Porque a gente já conseguiu entender aonde tem as ocupações, quais os municípios e as regiões, e os recursos financeiros para as qualificações, o Estado tem. E tem feito. No entanto, aí você fala assim, qual que é o gargalo? O nível de conhecimento para ela começar a fazer esse curso, por exemplo, de operador de caixa. Então, por quê? Porque ela não sabe 2 mais 2. Então, ela não tem nem português e matemática como cadeira básica de conhecimento. Então, aí vem uma pré-etapa da qualificação profissional, que é o nivelamento. Então, se eu abro 20 vagas de qualificação para um curso de operador de caixa, lá em Dourados, e aí eu venho com 40 mulheres que estão em vulnerabilidade social, que é um público-alvo, e elas não tiveram a oportunidade de estudar, porque engravidaram cedo, abandonaram a escola, né? Então, elas têm ali uma formação de até 12, 13 anos no máximo, né? Que é quando elas iriam começar a ter um pouquinho mais de relacionamento com matérias mais aplicadas, elas não têm. Então, aí a gente tem que fazer um passo para trás, junto com a Secretaria de Educação, e fazer esse nivelamento de português e matemática para que ela possa ingressar nesse curso de formação profissional. E vocês estão fazendo isso por meio de ferramentas online? Como é que vocês estão online fazendo? Não funciona, Biana. Não. Esse público é ali, ó, tete a tete, olho no olho. E a evasão... Vocês têm polos locais, assim, a gente faz tem dentro das escolas? Dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro dos centros comunitários, dentro das próprias casas do trabalhador, nos 35 municípios onde a gente está alocado, e em parcerias com prefeituras, dentro das prefeituras, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, dentro dos CRAS. Então, por exemplo, não tem a ver com agro, mas é indústria, né? Então, a gente fez um bem bolado com uma indústria têxtil. A indústria chegou para nós, no Distrito Norte, aqui de Campo Grande, falou, eu tenho 100 vagas, né? Estou com 3, 4 linhas de produção paradas, máquinas paradas, porque não tem pessoas qualificadas para mexer. Porque as máquinas de costura hoje são muito tecnificadas, né? Mesma coisa acontece numa fábrica de ração. Quando eu trabalhei em fábrica de ração, a gente que pesava os grãos, né? Os farelos, os mix, né? Tinha uma salinha de balança, das balanças de pesos milimetrados, né? Que aí você ia lá e pesava os micronutrientes. Hoje é tudo automatizado, né? 4, 5 botões, verde, vermelho e tal. E se embuchar a máquina, apita, e ela mesma se autocorrige, se autolimpa. Então, tudo isso mudou absurdamente. Tem que saber manusear a máquina, né? Exato. Então, o painel de controle, né? Que é a máquina de costura.
Então, não adianta mais passar a linha na agulha e apertar o pedal. É um painel de controle, né? É touch, você operar aquilo ali. Então, aí o que a gente fez? Foi para um CRAS, próximo à indústria, convocou a região, né? Fez um carro de som passando na região, que a gente chama de busca ativa. Sim. Aí essas mulheres vêm para dentro do CRAS, aí a gente faz um alinhamento, explica o processo, pega um ônibus, leva na indústria, mostra o que é a indústria. Sim. Você quer? Põe o dedo aqui. E aí elas vão para a qualificação de 160 horas. Que se você calcular 160 horas, que elas vão dedicar 20 horas na semana, porque elas não podem se dedicar mais que aquilo no início. Porque elas têm outro a fazer, né? Outra atribuição para poder ter o ganha-pão delas ali também. A grande maioria mãe solo. Aí ela dedica 20 horas. Então, vezes 160, são 8 semanas de curso. Então, são 2 meses inteiros ali com aquelas mulheres. Aí, de 60 inscritas, formamos 53. Aí, a hora que ela aprende, super bom, porque a nossa evasão geralmente gira em torno de 50%, 60% do que a gente começa. Como foi uma coisa muito bem elaborada, muito pontuada, né? Não é uma coisa aspergida para todo mundo, a gente conseguiu dar. Mas aí ela aprende a costurar. Aí ela fala, aprendi a costurar. Vou comprar uma máquina, vou virar empreendedora. Que é, infelizmente, o que um pouco que a internet leva para dentro da casa das pessoas. Não tenha patrão. Seja dona do seu próprio negócio. Simples, né? Vamos empreender. Cola em mim. Compra esse curso que você vai ganhar 1 milhão no primeiro mês. Então, essa ilusão, né, do empreendedorismo, infelizmente, ela cola com essas pessoas bastante. E o endividamento vai lá em cima. O endividamento vai lá em cima porque o empreendedorismo não é para todos. Principalmente para quem ainda não sabe fazer as contas, né? Exato. Então, não tem formação de São de preço, coisas não básicas, tem marketing, né? não tem mecanismo de venda, né? Então, essa pessoa, a gente tem feito um trabalho que é levar a cultura do trabalho para dentro das escolas, para dentro das universidades. Então, a Funtrab tem preconizado a Funtrab na escola. Então, a gente palestra dentro das escolas públicas e privadas, falando de mercado de trabalho, falando de oportunidade, até com um leque de opção, Bia, de carreiras. Sim. Então, por exemplo, você está lá no primeiro ano do ensino médio, pensando no que você quer fazer. Pô, o que eu hoje tenho de ensino superior aberto? Eu tenho várias coisas, engenharia ambiental, engenharia de software, na parte de desenvolvimento de tecnologia, né? Então, até se ele fizer um curso técnico de desenvolvimento, né? Até quando você vem para o varejo do agronegócio, né? A operação de drone, né? Para você entender de dados ali, de vendas, né? De BI. Então, se você não tiver conhecimento nessa área, hoje você não está empregado. Não tá. Entendeu? Então, hoje a gente mostra para esse jovem que oportunidade tem e para onde que ele pode ir. Sim. Né? Então, o estado hoje cresce em citricultura, em amendoim, laticínios voltando, né? Também a gente tem a parte de celulose, papel, floresta, soja, milho, a pecuária, né? Em potencial aí, muitos confinamentos se restabelecendo. Então, a gente tem esse conhecimento do que o Estado tem investido e para onde esse jovem pode seguir para que ele fique no Mato Grosso do Sul. Para que ele não queira se formar, né, ter a sua formação aqui e ir para outro estado, Santa Catarina principalmente, que a parte de desenvolvimento de software vai muito para lá, para que ele fique aqui. Porque se você pegar, por exemplo, a sua indústria, né, o seu varejo ali, tanto na indústria de ração como no balcão, Sim. se ele não operar bem um sistema e se ele não operar bem uns dados, né? Ele não vai entender qual é a meta, como ele cresce, qual é o plano de carreira dele ali dentro. Então, Exatamente. eu acho que isso é muito claro e ele tem que descer para dentro das escolas. É muito importante que as pessoas entendam como comunidade mesmo, assim, como senso geral, assim, desse momento que a gente está passando como sociedade, a importância de trabalho como esses e dessa consciência do próprio interesse, né, de que a gente precisa correr atrás daquilo que a gente não conseguiu ter naquele momento, na fase adulta. Então, ok, cheguei nesse momento sem esse conhecimento, ok, preciso ir atrás dessa informação para eu conseguir transformar minimamente a minha história, né? Para eu conseguir me empregar, para eu conseguir crescer, para eu conseguir transformar a minha realidade. E para isso é o aprendizado, é o conhecimento que vai transformar isso. Só ele. É só o conhecimento. Né? A Claro gente tem uma frase que a gente usa muito, né?
que as pessoas precisam parar de olhar para onde elas estão e olhar para onde elas querem chegar, né? Exato. Só que para você sair da onde você está e chegar aonde você quer chegar, tem um caminho a ser percorrido, né? A gente não acorda jogador de futebol. Sim. São horas de treino, né? Então, se você quiser jogar futebol, tá tudo bem. Você vai ser jogador de futebol. Sim. Só que você vai ter que dedicar muito, né? Então, enquanto os outros estiverem na farra, bebendo, no rodeio, bagunçando, você vai estar dormindo, descansando, porque no outro dia você vai jogar 6, 7 horas no sol. Tem que poupar, tem que... alimentação, exatamente. Tem um milhão de coisas. Então, tudo tem o caminho a ser percorrido. Eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, eu quero ser o dono do negócio. Você tem que começar. Exatamente. Né? Se você não é herdeiro, ou eu brinco, não ganhou na Mega Sena, né? Você tem que começar. E só o conhecimento transforma, porque ninguém nasce sabendo. A gente passa por várias realidades, né? Como negócio falando. Eu, a minha vida toda, trabalhei dentro de empresas, né? Nunca empreendi, por exemplo. Então, eu trabalho desde os 17 anos e vejo acontecendo muito de pessoas, muitas vezes, assim, que têm potencial de aprendizado, mas que muitas vezes acaba por falta realmente de iniciativa, de incentivo, muitas vezes, ou N motivos, acaba se limitando na carreira, no crescimento, por falta de conhecimento, por falta de aprendizado. E eu vejo, ao longo do crescimento das próprias empresas, o quão faz falta mão de obra qualificada. Eu estou numa empresa em extremo momento de expansão, onde eu estive também na empresa anterior que eu estava, e eu vejo isso acontecendo no Brasil inteiro, muitas empresas crescendo, o país se desenvolvendo, muitos segmentos em expansão, uma necessidade muito grande de mão de obra e vagas abertas muito tempo, né? Faltando pessoas para conseguir preencherem aquelas vagas. E isso se dá literalmente pela falta de qualificação. Acho que às vezes não é nem só a falta de qualificação, né? Eu vejo muito, assim, do comodismo também. Na nossa área, no agro, principalmente, esses dias eu passei por uma situação muito peculiar, que eu falei, meu Deus, eu viajei quilômetros e quilômetros, eu era menina nova, pegava estrada madrugada. E aí um rapaz, né, formado, agrônomo, estava como RTV da rede do varejo, trabalhando, aí ele se casou. 25, 26 anos, ele se casou e a mulher falou, não quero mais que você viaje. Aí ele veio para mim e falou assim, olha, eu pedi demissão, eu queria arrumar um outro trabalho. Eu falei, então você tem que fazer outra faculdade, né, meu querido? Porque na agronomia, você precisa ter um trabalho, ter disponibilidade, né? E se você ainda quer ser bem remunerado, esse é o perfil da vaga, né? É você ir para visitar a cliente, né? A gente entender que também paga um preço pelas escolhas que a gente faz. Então, né? Muito desses profissionais que estão se formando, né? Principalmente na nossa área, a gente brinca, né? Ele quer trabalhar no ar-condicionado e na sombra. Né? E no agro não tem muito ar-condicionado e sombra. Né? Mas tem uma boa remuneração. Então, hoje, os melhores salários, eles estão no agronegócio. Né? As comissões, os planos de carreira, as multinacionais, né? Então, principalmente nos estados do centro-oeste, do norte, né? Você tem um investimento robusto no agronegócio. Então, esses jovens, eles têm que olhar não só para a qualificação deles, mas para a vontade deles de querer realmente se aquela carreira, ela não é de mentira, né? Ela é real. A gente estava comentando antes sobre o valor do trabalho, né? O quanto que muitas vezes a gente coloca outros valores na vida e o trabalho ele fica secundário. E o quanto que o trabalho ele transforma a vida das pessoas. Nossa, demais. Por meio do trabalho que a gente realiza sonhos, que a gente transforma a vida. Eu tenho por mim, claro, eu falo da minha história que, assim, primeiro por meio do estudo. Né? Do conhecimento, do estudo, porque assim, primeiro a gente é jovem, estuda, né? E complementar a isso, na sequência disso, e sempre o estudo vai estar junto do trabalho, mas é o trabalho. O trabalho vem a conquista, por meio do trabalho vem a conquista, vem a realização. E o trabalho ele vem muitas vezes ao longo
do crescimento das redes sociais, ele vem sendo um pouco banalizado, né? Virou piada. Ele virou um pouco piada. Pô, você trabalha demais, né? Tem que trabalhar um pouco menos. Trabalhar muito, você não tem tempo para ganhar viver. dinheiro, né? Exato. E Quem até trabalha nesse muito não tem tempo exemplo pra que ganhar você dinheiro. deu, né? A pessoa tem que escolher entre o casamento E o trabalho. né? Não ter até uma compreensão realmente do que isso poderia dar um sustento para a própria família, né? Quais são as suas considerações, assim, do que você vê isso acontecendo, assim, até na comunidade mais carente? Sim, né? até mais nas carentes. Exatamente. E qual perspectiva comodidade, de né? que isso, de alguma forma, como que a gente pode, de alguma maneira, despertar as pessoas para o valor e para a beleza também do trabalho, porque tem muita coisa boa no trabalho. Nossa, tudo. Não tem só o lado que muitas vezes as pessoas veem de perdas, tem muito mais lado de ganho. Com certeza. Por isso que o trabalho dignifica o homem desde que o mundo é mundo, né? Mas nas comunidades mais carentes, essa dificuldade da pessoa entender, principalmente o sexo masculino, né? De sair, trabalhar. Então, a gente vê hoje um número muito maior aí de mulheres, né? Na área do comércio e serviço, na rede varejista. É o único, a presença feminina vem crescendo único muito, setor, né? Que tem 51% de mulheres e 50% de homens, 49% de homens. Nos demais setores, ainda os homens predominam, né? Por conta, às vezes, até da força física mesmo, né? Então, construção civil, a própria indústria, e na agropecuária em si. Mas hoje você vê também uma entrada de mulheres na parte operacional do agro, né? Então, na manutenção de maquinário agrícola, na própria colhedeira, dentro de auxiliar de produção da indústria, dentro de suinoculturas, né? Grandes empreendimentos suinícolas contratam muito mais mulheres, né? Por conta dos cuidados aí com os leitões, né? De ter toda essa maternidade. Né? Então, hoje você vê também o número de mulheres. E é aquilo que a gente estava discutindo, né? E as mulheres, hoje, no Mato Grosso do Sul, o número de mulheres provedoras é grande. Então, nós temos um percentual de quase 448 mil mulheres provedoras de lares. Uau! É um número alto, né? Onde você vê que elas são responsáveis pela alimentação e por toda a manutenção da família, né? E aí, isso faz delas, muitas vezes, ter que fazer um trabalho informal para poder ter uma carga horária mais flexível, né? Como diarista, né? Para poder dar conta dos filhos, que também fica a responsabilidade com elas. Então, hoje a gente precisa... Só que muitas delas já estão olhando isso com outro olhar, principalmente as mais novas. Tipo, eu não quero isso para mim. Eu não quero entrar nesse ciclo que a minha mãe, a minha avó... Muito né? trabalho. E pouco resultado, né? Então, a gente vê dentro de algumas multinacionais hoje, mulheres que já estão no cargo de gerentes, de supervisoras, de diretoras, que vieram de uma classe social baixa e conseguiram se superar como? Através do estudo, do conhecimento e de uma oportunidade que ela agarrou na hora que passou na porta dela. Tem um caso de uma moça que ela está até na Suzano, aqui em Ribas. Ela é mineira e ela ia todo dia, a mãe solo, com a mãe enfermeira. A mãe solo trabalhou a vida toda. E ela, 4 irmãs. E ela contou essa história e eu fiquei muito impressionada, porque ela falou que tinha uma oficina mecânica perto da casa dela e ela, desde pequena, ia lá e pedia para o mecânico ensinar ela a mexer nos carros. E ela foi se apaixonando. Até o dia que um sistema S apareceu na cidade, com uma carreta, de fazer um curso de mecânica. E ela falou, quanto que é? Tinha um custo. Aí o senhor da oficina mecânica falou, eu pago e você me paga em trabalho. Ela já tinha uns 14, 15 anos na época, ela fez o curso, e aí chegou uma mineração na região, né, uma empresa de mineração. Ela arrumou um emprego na empresa de mineração, como chefe lá de chefe não, né, mas operadora lá de manutenção de máquina. E assim ela foi fazendo a vida dela. E aí ela falou, hoje eu tenho filho, sou casada, né? E hoje sou gerente da parte toda de mecanização da fábrica, lá da Suzano, ali em Ribas. Porque eu enxerguei no conhecimento, na educação e no trabalho uma oportunidade para eu não ser mais do mesmo, né? Sim. A mãe ali fazendo plantão de técnico de enfermagem para poder criar as filhas, elas se virando sozinhas, porque a mãe virava à noite, né?
Então, ela viu que ela não queria aquilo para ela queria trabalhar, porque era o único exemplo que ela tinha, era trabalho. Então, acho que muito disso nós precisamos devolver para as comunidades, os exemplos, né? Exemplo de trabalho, exemplo de sucesso, exemplo de casos bem-sucedidos. Então, até dentro não da um própria... exemplo de comodismo, Não, né? De facilidade, das coisas que muitas vezes a gente vê na internet, nós né? precisamos dar exemplo de verdade, porque os Os bem-sucedidos reais. da internet, na sua grande maioria, eles são mentirosos, né? E são minorias também, né? É uma fração muito mínima e tá levando muitas pessoas a acreditarem numa vida de fantasia, né? Que nunca vai acontecer. Ontem, para você ter uma ideia, a gente tem uma casa trabalhadora em Sidrolândia, né? E eles são super criativos, os próprios servidores que trabalham, eles que fazem o marketing deles mesmos, né? E aí, qual que é o nosso papel? Nosso papel é comunicar a vaga que você tem. Então, essas 15 vagas, quando elas vêm para o painel da Funtrab, a gente começa a anunciá-las de forma ativa, né? Nos nossos sistemas e também nos nossos sistemas de comunicação. Rádio, TV, jornal, né? Onde a gente tem ali os programas de painel de emprego. Então, você deve ver na TV Globo, né? Sai de manhã, né? O mural lá com as vagas. E essa moça de Sidrolândia, ela pegou um casal de internet famoso, né? E aí botou aquela foto, né? Do casal famoso lá no pedido de namoro, né? E aí falou assim, uma coisa vai acontecer nesse momento, né? E aí foi filmando essa foto do casal famoso. Você vai arrumar um emprego. Então, às vezes, a gente tem que cair meio que no meme para poder chamar a atenção para a oportunidade de trabalho. E aquele vídeo dela foi tão impactante, deu tanto comentário, que aí, dentro do município de Sidrolândia, é um município pequeno, né? E aí falou assim, é isso aí, para de cuidar da vida alheia, né? Do cara que você nem conhece, porque às vezes as pessoas ficam futricando a vida de um casal que nunca nem viu, ao invés de levantar e ir lá arrumar uma qualificação, arrumar um trabalho, né? E seguir a vida. Não, fica lá bisbilhotando a vida alheia, né? É verdade. Então, essa coisa da internet, eu acho que ela veio para ficar, não tem como mais tirar, mas ela tem estragado bastante a nossa comunidade, a nossa população. Não, e assim, eu amo trabalhar, assim, acho que no trabalho a gente tem ótimos amigos. Esses dias eu estive afastada por uma questão de saúde, poucos dias, mas eu sinto falta de estar com o meu pessoal, sinto falta de conversar, sinto falta de sair de casa, sinto falta das entregas, sinto falta das minhas rotinas do meu trabalho, porque é o que a gente vê propósito, vê valor, né, saudável. Eu acredito muito. Você tem uma agenda, né? Na segunda-feira eu vou acordar, vou tomar um café, vou trabalhar, vou almoçar, vou voltar para o trabalho. Exatamente. Aí você saber que você tem um salário, né? Exato. O salário, os benefícios, né? A gente discute muito também com os sindicatos dos trabalhadores, eles batem muito, o salário, mas o benefício... Fala, gente, agradece, porque os benefícios são tão melhores que o salário. Muitas vezes você triplica o salário só em benefício, né? Sim. Então, se a gente colocar na ponta do lápis ali o plano de saúde, o quanto paga de academia, mais um vale alimentação, né, que você recebe, e mais a comissão, né, da venda, ou da meta batida, né, ou da progressão da carreira. Você dobra ali o salário, e aí isso ainda te livra de imposto de renda, né? Então, mas ele não vai na minha aposentadoria. Eu falei, gente, faz conta, você só vai usar dado de aposentadoria 5 do primeiro ano e 5 do último, né? O meio não pega nada. Mas eu acho que é nesse valor, do valor complementar, geral. Tem muito valor, o valor do trabalho em si, pelo retorno que ele te traz, na própria recompensa dele por si, né, pelo salário e benefícios que você ganha, pelas relações, pelo bem emocional também, né? A gente vem falando muito sobre segurança psicológica dentro do trabalho, saúde, né? Vem falando emocional. sobre saúde emocional, a própria NR1, né? Com todas as questões que a gente, como empresa, vem olhando com mais cuidado para isso, e é importantíssimo, né? Tanto para as pessoas quanto para o crescimento sustentável, né, como organização, como país, como sociedade como um todo, para garantir que as empresas estejam, de fato, cuidando das suas pessoas, mas para que as pessoas também, sabe, venham, né, estejam aqui de corpo, alma, de coração, vejam o valor de estar aqui, de estar presente. De participar, de né, participar, de olhar a oportunidade. olhar a oportunidade como um todo, participar de programas de aprendizado como esse. Eu já fiz vários cursos, tem tantos cursos que são gratuitos, cursos da prefeitura, cursos do estado, que preparam. A gente tem
muitas vezes situações de colaboradores que existe a necessidade de fazer um desligamento por baixa produtividade, porque a gente insiste, treina, senta do lado, tenta desenvolver e não consegue, como você falou, por questões básicas, por questões educacionais mesmo, que ele precisa voltar para a escola, que ele precisa voltar a aprender coisas simples. E a gente precisa gerar essa consciência de aprendizado, e às vezes no adulto existe essa limitação do próprio reconhecimento, de falar bem assim, cara, eu preciso voltar para a escola, eu preciso fazer esse né? curso. Porque a minha outra preocupação é nisso, né? Hoje um diretor de RH de uma multinacional falou assim, e se a IA desaparecer? Porque a gente fala muito no crescimento dela, né? Sim, no quanto ela vai vir. Então, revolucionar, ocupar funções que eu duvido que ela ocupe, né? Você tem que ter, as funções vão continuar existindo. Sim. Mas aí ele me falou assim, e se a IA desaparecer, né? Aí eu falei, cara, a gente está perdendo a capacidade de raciocínio. Nós também, né? Eu me incluo nessa. Sim. Porque você está usando tanto e trabalhando tanto, ensinando tanto ela a pensar por você. Que, por exemplo, hoje, até coisas mais simples, né? Você recebe um e-mail. Senhora diretora, eu gostaria de participar desse evento. Aí eu já falo assim, responde esse e-mail falando que sim. Aí ela já fala, fulano de tal, assim, de acordo com o seu pedido, né? Já pode ir no evento, né? Porque ela já te dá o texto pronto. Então, ela te agiliza muito, principalmente para nós que temos o tempo muito curto. Aí você fala... E aí, então, nós podemos parar de raciocinar, mas a gente teve uma formação que aí o nosso cérebro vai ser recondicionado a trabalhar. Mas, por exemplo, o jovem hoje, né? Eu tenho 50. Essa formação. A minha filha, que tem 13, 14 ali, que está fazendo tarefa com a IA. Então, ela pega a pergunta, joga na IA dela, e a IA responde e ela copia. Né? Isso ela e milhares de jovens estão fazendo a mesma coisa. Não só o Brasil. Então, eles vão se formar na escola, Bia. Mas eles não vão ter capacidade de raciocínio. Então, quando ele falou isso, eu falei, cara, eu vou parar. Se a IA desaparecer, eu tô parando de treinar meu cérebro, né? Tô parando de exercitá-lo. Só que eu tenho uma base intelectual forte. Então, eu recupero, né? Aí eu fiquei tranquila, assim, não me deu nenhum pânico. Mas e esse jovem que vai trabalhar para você, para mim, daqui 10 anos? A gente, como formação de pessoas, né? Como responsabilidade, até como empresa, como pessoa, de entender como nós vamos contribuir para ajudar a essas pessoas a entenderem a importância disso. Que é uma ferramenta, mas ela não é uma substituição da pessoa. É um exercício, né? O cérebro, o corpo, a gente precisa exercitar. Treinar. E só consegue aprender fazendo. A gente precisa não só copiando, não só assistindo, não só passando a tela, né? Eu brinco que, assim, você vê um vídeo 50 vezes da coreografia dançando. Não faz, tem que você fazer. Você pode ver, você decorou na sua cabeça certinho. Agora vai você pro espelho e tenta dançar. É catástrofe. É horrível, você entende? Tem que treinar 20 você tem que treinar, vezes você tem que fazer a prática, entende? Você pode copiar a pergunta do ChatGPT 1 milhão de vezes e enganar 1 trilhão de pessoas. Mas quando você for pro jogo da vida real, quando você for trabalhar, quando você for ter um emprego, quando você for empreender, se você quiser empreender, mesmo que você quiser empreender dentro das próprias redes sociais, você vai ter que ter o seu conteúdo, você vai ter que pensar, você vai ter que criar coisas novas. Como que vai ser? E isso você vai precisar fazer. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a pessoa tenha essa consciência, que não adianta eu copiar tudo, ok, resolver. Não adianta a gente querer fugir disso e falar assim, não vai fazer, ok, vão fazer, vai fazer. Não preciso mais pensar, porque a gente vai fazer. Pra mim, né? Ok, beleza. Mas a gente tem que, todo mundo tem que entender esse outro lado também, que a gente vai ter que saber, ter consciência que para que a gente possa ter uma profissão, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter uma vida diferente, a gente vai ter que um corpo diferente, uma história diferente, ou cresça, ou amadureça. A gente tem que viver.
É isso aí. Viver, se vive vivendo, né? Não assistindo a vida. Quando eu dava aula na universidade, eu fazia uma dinâmica. Eu gosto de dinâmica de grupo, ainda sou dessa época, né? RH adora dinâmica de grupo. Eu gosto bastante, porque eu acho que você envolver a pessoa. E aí eu fazia uma dinâmica que a gente dividia a sala em 5 grupos, né? Aí um era o fazendeiro, né? Ou a pessoa física ali que ia comprar o produto. Aí eu tinha a indústria, que fazia o desenvolvimento e a pesquisa do produto, né? E aí o marketing, que criava o rótulo, o nome. E eles podiam desenvolver o que eles quisessem. Vermífugo, ração, queijo, né? Sim. O que eles quisessem. E aí tinha o vendedor, que ia vender para aquele produtor ou para aquele comprador. E era uma loucura dentro das salas, né? Porque era no último ano da faculdade ali de veterinária de agronomia. E muitos debochavam, reclamavam, porque muitos eram fazendeiros, né? Sim. Eu nunca vou vender nada, nunca vou precisar disso, né? Mas vale nota, né? Vou tirar 10 a prática e 10 a prova. Então, eu vou dividir por 2, se você não fizer a prática, né? Tem que fazer. Tinha que fazer. E sabe que muitos acabaram virando representantes, né? Ou abriram os seus próprios negócios. Sim. E eles falam, professor, às vezes quando encontro, eu lembro certinho da sua dinâmica, né? Sim. E é uma coisa que a escola falha muito, né? Sim. Em não ensinar. Os colégios não ensinam nada correlacionado com o trabalho. Sim. Com a prática. Com a prática do vida. trabalho, né? Exatamente. Então, eu acho que isso que falta, assim. Outros países, né, como o Japão, a prática do trabalho ela é colocada desde a pré-escola, né? Então, você ter, por exemplo, uma linha de produção dentro da pré-escola. Sim. Então, se eles entram na sala, cada um com uma mochila, um tem que passar a mochila para o outro. E aquilo é uma linha de produção. Então, você começar a imputar neles, né, o viés do trabalho, da função, da atribuição, da competência. É muito importante. Fora aí você tem ainda, comprou as soft skills, né, que estão faladas, que a gente no Brasil tem muito pouco disso dentro das escolas, seja ela pública ou privada, né? Por isso que esse jovem chega fraco, por isso que a gente tem um alto índice de dano de saúde emocional, mental, né? Porque tudo vira assédio, tudo vira mimimi, né? Você não pode falar, senta, que aí o senta já era, né? Aí chora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em sendo chefe ou em sendo gerente, né? Encarregado. E é um cuidado real, porque cuidado o sofrimento ele é real. Sim, mas mesmo porque onde que ele vê, né? Que aquilo é sofrível aqui, né? Na tela. Sim. Então, alguém ensinou para ele que aquilo é sofrimento, né? Porque ele também não aprende a sofrer sozinho, né? Uma criança hoje de 3, 4 anos, ela tem síndrome do pânico. Sim. Como que ela aprendeu a ter síndrome do pânico? Porque ela viu, né? Em algum filme, em algum desenho, e ela vai copiando aquilo que ela vê. Sim. Então, talvez se nós tivéssemos uma avalanche de informação sobre o trabalho, a gente tivesse modelos sendo copiados em relação ao trabalho. De nós adultos termos essa consciência que agora, a partir desse momento, a gente tem essa escolha. Quando antes éramos crianças, isso estava na mão dos nossos pais, enfim. Sim. Hoje, agora essa conta está na nossa mão. Então, hoje a gente está no mercado de trabalho, a gente é adulto, responsável pelas nossas vidas e dívidas, né? E futuro e sonhos. E a gente tem aí ferramentas, possibilidades, tem acesso, né? E se a gente quiser, de fato, verdadeiramente, de alguma forma, fazer algo diferente na nossa vida, a gente consegue. Sim. É fácil? Garanto para todo mundo que não. Não é. Tenho certeza que não foi fácil para você, com certeza não foi fácil para mim, e não vai ser fácil agora, muitas vezes, retomar, estudar. Não foi fácil para essas 53 pessoas que finalizaram o curso. Não é simples, não é uma jornada simples, mas com certeza vale a pena. Vale a pena quando você conquista, quando você é exemplo para sua família. A Hortência do basquete trouxe uma realidade que me marcou muito, né? Ela tem 68, acho que ela tá. Por aí, já tá, e é super enxuta, né? Sim. E aí ela falou assim... Inspiração. Quando eu parei de jogar, eu sabia que o meu gasto calórico, ele ia dividir por 10, né? Sim. Então, na verdade, ela não ia mais gastar tudo aquilo que ela gastava. Então, ela não ia poder comer a mesma coisa, Sim. né? Então, ela traçou um plano de como ela queria estar aos 70 anos, né? Então, ela parou de jogar lá aos 40 e poucos anos e ela queria estar daquela forma, né? Então, ela fez um plano para ela. E ela falou, então, eu estou assim hoje porque eu tracei um plano para mim. Exato. E aí as pessoas falam assim, é claro, mas para você é muito fácil, porque você é uma atleta. Então, para você se manter em atividade física
E em restrição alimentar, né, nas dietas, é muito simples. Porque você cresceu treinando e cresceu comendo de forma controlada. Aí ela falou assim, o Ronaldinho também é. É isso que eu ia falar, né? É só a gente olhar um monte de gente ao de redor. ex-atleta. Exatamente. E eu achei ótimo, né? Porque o Ronaldinho também, né? O Vampeta também. Exatamente. Então ela trouxe ali na hora. Ela é uma minoria. Vários outros atletas que acabaram, né? Com a saúde, com o corpo, com a mente, né? E até com o dinheiro. Sim, né? E sim. ela conseguiu o plano que ela se propôs. Então é essa questão que você traz, Bia. É um plano que você tem que tratar para você traçar para você. Exato. O que você quer? O que foi, foi. Sabe, eu entendo e a vida não é fácil. Não. As histórias são difíceis. Mas quando que nos anos 90 você ia fazer curso de informática de graça? Nunca. Quando que nos anos 90 você ia fazer um curso de indústria têxtil de graça? Nunca foi fácil. Hoje, esse é o fato. Nunca foi fácil. Hoje você consegue acessar conhecimento na palma da mão. Então, assim, basta querer. Basta querer. Então, assim, quem quiser é acessar, é buscar, é ir atrás. Existem muitas oportunidades. Tem oportunidade na Alvorada, tem oportunidade na fundação, todas as instituições. Tem oportunidade no Estado, tem oportunidade de crescimento. Basta querer. E como mensagem final, o que você deixa de mensagem para quem nos ouve? Para quem nos ouve, a mensagem é busque sempre conhecimento, porque só ele transforma a sua vida. E o conhecimento do seu trabalho, você também não chega a lugar nenhum, né? É verdade. Então, tem muitos CDFs, né, que não conseguiram conciliar o tanto de conhecimento com a atividade laboral. Sim. Né? Eu brinco, né? Eu nunca fui a melhor aluna da sala, mas eu sempre fui a melhor para querer alcançar o que eu queria, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Você tem que unir as duas pontas, né? Conhecimento e o querer chegar lá, né? Então, boas apresentações, né? Aprender a falar, se comportar, o comprometimento do funcionário, do servidor, né? O cumprimento de regra, responsabilidade. Sim. Né? A proatividade. Sim. Eu acho que são critérios aí que hoje as empresas contratantes olham muito mais do que a própria competência e habilidade inerente daquela função, né? Exatamente. Que vocês, né, devem falar, né? Essa parte eu desenvolvo, treina, né? Venha pelo menos com a base, né? Que é vontade, querer, fazer e ter o compromisso ali de entregar. Exato. Parece que é simples, mas na prática não é. Não é. Parece trivial. Eu estou buscando quem queira. Né? E todo mundo, quando você pergunta, fala eu quero, né? Mas às vezes na prática tem comportamentos diferentes. Então, como mensagem minha final, eu deixo assim que tem tempo, sempre tem tempo, independente do que foi, né? Olha agora para frente, né? Como a gente falou assim, pega boas referências, mas referências de verdade, e talvez referências realistas, baseadas naquilo que de fato vai poder transformar de fato a sua história, naquilo que de fato não é ilusório, né? Em trabalho, em verdade, em coisas que de fato vai transformar a sua vida. E desde o mais pequeno, né? Então, assim, do menor ali, né? Eu vou ser empregada doméstica. Sim. Tá tudo bem, que ótimo, né? Qual que é o valor do salário? É X. Qual que é o benefício? É Y. Quanto você vai receber líquido mensal? Z. Qual que é o seu trabalho? Vou trabalhar das 8 às 16. Qual que é a sua função? Tá ali. Tu vai fazer isso. Eu quero fazer um curso de salada para melhorar a minha culinária. Eu quero fazer um curso de higiene de alimentos. E aí você vai agregando valor ao seu trabalho. Com certeza. Então, se você começa valendo um salário mínimo, depois você é disputada por 2, por 3 salários mínimos. Com certeza. Porque todo mundo vai recomendar o seu trabalho. Sem dúvida. E assim na venda, assim na construção, assim dentro da indústria, né? Então, quando você faz um bom trabalho, o valor vem. Exatamente. Né? Então, a consequência ela é a remuneração. E tem um monte de gente aí para contar essa história, tem um monte de gente aí para a gente se inspirar. Basta a gente olhar para o lugar certo. Então, a mensagem é essa, assim, olhem para o lugar certo,
nós, como Alvorada, como Universidade da Alvorada, a gente tem muitas histórias inspiradoras que a gente compartilha de crescimento, de oportunidades que acontecem dentro da empresa, de crescimentos que a gente tem, de oportunidades que a gente oferece, de histórias reais. Como a gente está até em expansão, acontece o tempo inteiro, pessoas crescendo, pessoas indo inaugurar loja, programa trainee, entrou como operador de caixa, agora é administrativa, agora é vendedora, agora é gerente de unidade. A gente vê isso acontecendo o tempo todo, sabe? Então, a gente tem muita gente que a gente pode se inspirar e que a gente vê de fato, né? O que é real, o que é verdadeiro. Então, assim, vamos se apegar nisso, vamos olhar para isso, porque é possível e a gente vê muitas coisas boas, de fato, acontecendo de verdade e por meio do trabalho. Pelo valor do trabalho. É isso aí. Isso. Obrigada pela conversa, foi muito boa. Bate-papo, isso é ótimo, nossa. Obrigada. Fantástico. Obrigada, Alvorada, pelo convite também. Imagina, Fica aqui minhas felicitações à expansão. Conte sempre conosco aí com a Fundação do Trabalho. Imagina. Estamos à disposição para atendê-los. Igualmente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.